Então, hoje, na aula 19, a gente vai falar das versões estendidas do teorema de Green e vamos começar a falar de dois entes, digamos, vamos chamar de entes, né? O rotacional e o divergente. Na verdade, a gente vai falar a respeito do rotacional hoje, na aula que vem a gente vai falar do divergente. Na verdade, são operações que a gente vai fazer para campos, né? E a gente vai ver que vai agir sobre campos, né? São operadores, e aí um vai produzir um campo vetorial e o outro vai produzir um campo escalar, ou seja, com chegada em R. Então, antes de começarmos a falar das versões estendidas do teorema de Green, por que versões estendidas? Porque o teorema de Green, vocês lembram na aula passada que a gente definiu ele numa região simplesmente conexa, né? Ou seja, uma região simples, tipo essa aqui, né? Cercada por uma curva no sentido orientada positivamente, no sentido anti-horário, e aí hoje a gente vai começar a fazer o que a gente fez também quando estava falando de integral dupla, integral tripla, sobre regiões mais gerais. Será que a gente poderia complicar um pouquinho essa região, talvez colocar um buraco aqui, né? Ficar só com essa parte aqui? Ou será que se a gente poderia pegar uma região assim e quebrar ela em duas, por exemplo? Fazer um corte assim, né? Fazer essa aqui como sendo D1, D2 e fazer a união. Então, o que seriam essas versões estendidas do teorema de Green? Ou seja, onde que a gente pode, que extensões a gente pode fazer na questão do domínio, que é delimitado pela curva, para poder fazer a interação entre a integral dupla e a integral de linha. Sandro chegando. Entre a integral dupla, né? Que está aqui, né? O dq dx e o menos o dp dy, com a integral de linha aqui do lado pdx mais qdy, sobre a curva, sobre a fronteira, né, sobre a curva C. Então, a primeira observação que a gente faz a respeito da aula de hoje é isso aqui, né, porque vocês viram naquele exemplo da aula passada, o uso do teorema de Green, ele tá para poder facilitar contas. Então, aqui a primeira situação, se a gente souber se essas funções aqui, ó, que são as funções escalares, né, do campo escalar, se elas forem funções nulas sobre a curva, se ela for, imagina que você tem a região D lá, tipo isso aqui, né, e tem a curva C. Se o P e o Q foram funções nulas aqui sobre a curva, vocês concordam que essa integral aqui zera? Porque esse P aqui e esse Q aqui são funções nulas sobre essa curva. Então, essa integral aqui dá zero. Mas pode ser que os pontos aqui no interior, a sua P de xy e sua Q de xy, pode não ser necessariamente a função nula aqui no interior. Então, essa integral aqui, ó, por mais que a gente sabe que o valor, quando fizer essa conta aqui, vai ser zero, você teria que fazer essa conta aqui para poder ver que realmente vai dar zero. Enquanto olhando para essa integral aqui, acho que eu coloquei até o contrário aqui, né? A integral, é melhor calcular a integral dupla da direita, né? Por quê? Porque essa integral dupla da direita aqui, ó, que é a integral de linha, como a P e a Q elas são nulas, são funções nulas aqui na curva, então de cara você já sabe que essa integral aqui vale zero. Enquanto que essa integral dupla aqui, ó, você teria que fazer a conta, porque a função P e a função Q não necessariamente elas são zeros, são funções nulas aqui no interior, né, no domínio de integração. Então aqui você teria que fazer a integral aqui do lado esquerdo, você teria que fazer a conta, por mais que essa conta no final vai dar zero também, mas só que é mais fácil você olhar para essa integral aqui da direita e já falar que ela vale zero, por quê? Porque a função P e a função Q são funções nulas. Tranquilo essa primeira observação aqui? João Paulo chegando. Agora, existem outras situações que é melhor calcular a integral dupla? Sim, né? Ou seja, a gente viu na aula passada, inclusive, que a gente tinha uma integral de linha, a integral de linha era extremamente complicada de resolver, a gente montou ela aqui, né, na aula passada, quem estava ou assistiu a aula passada viu. Amanda, Marcos, Lohane, chegando. Na aula passada a gente fez exatamente isso, a gente montou aquela integral de linha e aí era extremamente complicado resolver a integral de linha.
Ao passo que a integral dupla, quando a gente fez essa conta aqui, ó, dq dx menos dp dy, na aula passada, não sei se vocês lembram, o resultado disso aqui deu uma constante, acho que foi 7 menos 3, eu acho. O resultado deu 4. E aí deu uma integral assim, deu uma integral muito fácil de se resolver, deu 4 vezes a área de D, onde essa área de D aqui acho que era um círculo, né, de centro na origem, raio 3. Alguma coisa parecida no final da aula passada. Então, em alguns casos, a outra aplicação aqui, ó, tem hora que é melhor você calcular a integral de linha e tem hora que é melhor calcular a integral dupla. E quando que é melhor, talvez, calcular a integral dupla? Quando uma situação, por exemplo, quando essa subtração aqui, por exemplo, der 1. Quando isso aqui der 1, o que acontece? Isso aqui vai coincidir com a área, tá vendo? Concorda que isso coincide com a área? Porque a integral dupla de 1 dA, tá vendo? Esse 1 aqui é exatamente essa parte aqui do teorema de Green, ó. E onde que isso acontece? Aqui eu coloquei para vocês 1, 2, 3 situações onde existem funções P e Q, de forma que quando você faz essa conta aqui, a derivada parcial de Q em relação a X, menos a derivada parcial de P em relação a Y, o resultado vai dar 1. Se você escolher, por exemplo, P igual a função nula, então a derivada de P em relação a Y vai dar 0. E o Q, como sendo x, então a derivada de x, de x em relação ao próprio x vai dar 1. Então, 1 menos 0. Então, um caso seria esse. Outro caso seria esse aqui, ó, porque a derivada de Q em relação a x dá 0, menos a derivada de P em relação a y dá menos 1. Com esse menos aqui da fórmula, menos 1 com menos 1 dá 1 positivo. Outra maneira, para não zerar nenhuma e nem outra, você poderia pegar, por exemplo, o Q em relação a x, a derivada de Q em relação a x dando meio, menos meio, né? Porque a derivada de P em relação a Y vai dar menos meio, então menos meio mais meio também dá 1. Tá, então essas são algumas possibilidades que você pode montar essa integral aqui do lado direito. Aqui também eu acho que tá trocada aqui, tá vendo? A integral da esquerda, né? Que seria a integral dupla. A integral da esquerda seria melhor de ser calculado, nesse caso, do que a integral da direita, que seria a integral de linha. Então, aqui, eu coloquei para vocês como é que seria, para esse caso aqui, como vai dar a área. Então, como é que ficaria as integrais de linha para esses casos, né? Escolhendo a função P e Q de acordo com essas aqui, ó. Lembra que a forma é a integral sobre C de P dx menos Q dy, que é exatamente essa fórmula aqui em cima, ó. P dx menos Q dy. Se você escolhe o P como sendo 0, então, a parte de P dx, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0 dx, né? Menos o Q. Quem que é o Q? O Q é o x, né? Então, x dy. Então, essa primeira possibilidade aqui, ó. A segunda possibilidade é fazer o quê? O P é menos Y, então é o P dx, ó, aqui, o P aqui, ó, menos Y é o P dx menos Q dy. Só que o Q é 0, então ficou só isso. E a segunda possibilidade, eu tiro esse meio para fora, tá vendo? Como constante. Aqui, o P, quem é o P? Aqui a fórmula é P dx menos Q dy. Ó, o P da história é menos meio de y dx menos, quem que é o Q? Menos o meio de, cadê? Menos, tem um menos da fórmula, é menos Q, o que é meio de x dy. Então aqui eu tenho um y, acho que está trocado aqui, né? Cadê? Meio P dx, acho que aqui está trocada a fórmula, né? O P é exatamente menos meio de y dx, P dx, está aqui, menos, esse menos aqui é dessa fórmula aqui, né? E o P, menos com menos dá mais, né? Porque tem esse menos da fórmula e tem o menos do P. Então, aqui, por isso ficou negativo aqui, né? Um fica negativo, os dois ficam cadê? Um fica positivo, porque esse menos aqui, ó, o P não é dy. Deixa
Deixa eu ver aqui, Júlia. Ó, P dx, tá vendo? A fórmula aqui, ó, P dx menos Q dy, teorema de... Beleza? Só olhar aqui na aula anterior. Beleza? Aqui, ó, o teorema original aqui, ó, da aula anterior. P dx mais Q dy, né? Beleza? Então, é P dx mais Q dy. Voltando aqui para a aula 19. P dx mais Q dy. Então tá certo mesmo, né? Só que aqui tem esse menos aqui, ó. Esse menos aqui é desse menos aqui, ó. Então, por isso que ficou esse sinal de menos aqui, ó. E é exatamente essa fórmula aqui que a gente vai usar para calcular esse exemplo aqui, ó. Determinar a área delimitada pela elipse. Aqui tem até a foto, eu acho, na próxima página. Aqui, ó, a foto da elipse. Essa elipse, ela tem os eixos A e B, né? A elipse que tem essa carinha aqui, ó. X sobre A ao quadrado, mais Y sobre B ao quadrado igual a 1. Ou seja, se o Y for 0, o X vai valer mais ou menos A. E se o X for 0, o Y vai valer mais ou menos B, que seria o eixo menor, o eixo maior. Então, tem esse elipse. Então, aqui eu tenho uma curva. E aí eu quero calcular o que é a área da elipse. Então, a área da elipse, de acordo com a fórmula que a gente viu aqui, ó, vai ser o quê? Meio de dy, meio de x dy, que é o meio, exatamente essa aqui, ó, a última. Ah, tá. Quem que é o x e quem que é o y? Porque eu poderia fazer assim, né? Integral dupla de dq dx menos dp dy dA. Então, como isso aqui vale 1 para a escolha, para essa escolha aqui, para essa última escolha aqui, ó, fazendo essa escolha aqui, ó, eu vou chegar na situação em que isso aqui vai valer 1. E se vale 1, eu estou exatamente calculando a área. Então, calcular a área é a mesma coisa de calcular, de acordo com o teorema de Green, isso aqui é a integral sobre C de P dx mais Q dy, que é exatamente o que está aqui, ó, P dx mais Q dy. Então, só que aqui está trocado de lugar, né? Eu coloquei, na verdade, o Q dy primeiro e depois mais o P dx. A ordem aqui, né? Se você coloca esse de cá ou esse de cá primeiro, né? Tá vendo que aqui está trocado, mas não tem nada a ver, não. Então, isso aqui é meio. Ah, tá. Quem que é o x e quem que é o y? Então, como é que eu parametrizo? Eu sei que cosseno ao quadrado de qualquer coisa mais seno ao quadrado de qualquer coisa, eu vou chamar de t, isso aqui vale 1. Então, aqui eu estou pegando o quê? Eu vou pegar essa mesma ideia aqui, ó. Então, esse x sobre a aqui vai ser o cosseno de t, beleza? Então, quem que vai ser o x? O x vai ser a vezes cosseno de t, tá vendo? O a passa para lá multiplicando. Então, vai ser A cosseno de T. E eu vou pegar o Y sobre B, eu vou chamar isso aqui de seno. Então, quem que é o Y? O B vai passar para cá multiplicando. Então, aqui eu vou ter as minhas equações paramétricas, né? Esse aqui é o meu X de T, esse aqui é meu Y de T. O T é o parâmetro variando de 0 a 2π. Ficou clara a parametrização da elipse? Ô Val, então no caso em que eu tenha tanto x e y, que um deles não seja nulo, eu posso aplicar essa equação independente da parametrização para calcular a área? Sim, se o seu dq dx, esse aqui, ó, dq dx menos o dp dy, se isso aqui valer 1, independente da parametrização da curva, nesse caso aqui eu vou utilizar a parametrização, porque observe que essa integral aqui, ó, o objetivo é calcular a área da elipse. Eu não tenho uma fórmula da geometria. Na verdade, acho que eu até tenho. Não sei se na geometria euclidiana, essa fórmula que a gente vai chegar aqui, acho que ela é conhecida, mas eu não dou certeza se essa fórmula tem nos livros de ensino médio, não. Mas suponha que eu não sei como que é a área da elipse. Eu quero encontrar a área da elipse.
eu sei parametrizar a elipse, que é a curva C, que é exatamente essa parametrização. A pergunta sua é que se eu posso parametrizar a elipse sem ser utilizando essas equações paramétricas, pode ser qualquer outra? É isso a pergunta? Não necessariamente a elipse, qualquer outro caso em que essa equação ela vai ser dessa forma, meio da integral de linha, Isso. x e y menos, independente da parametrização, Isso desde que não sempre tenha vai nada dar área. nulo, certo? Sempre vai dar Isso. área. Isso, sempre Tá. vai dar Aí, área. no caso, se um deles for zero, a gente pode usar uma daquelas outras duas relações lá de cima, no caso? Isso, essa Entendi. ou essa. Desde que isso aqui vai dar 1, você vai parametrizar a sua integral de linha e o resultado sempre vai ser a área delimitada por essa curva. Ok? Ok, valeu. Então, aqui, voltando aqui, então essa aqui eu tenho minha parametrização, e aí eu vou fazer essa conta aqui, ó, P dx, que tá aqui, né, P dx mais Q dy, eu sei quem que é meu x, então eu sei quem que é meu, eu vou precisar aqui do dx, vou precisar do dy, então eu vou derivar, tá vendo? Esse camarada que aparece aqui é o x, esse camarada que aparece aqui é exatamente o dy da história, tá vendo? A derivada do y, o a é constante, a derivada do seno é cosseno, menos o y está aqui, e esse camarada que aparece aqui é exatamente o meu dx, porque é a derivada do a cosseno. Conservo o a, a derivada do cosseno é menos seno. Então, esse menos com esse menos aqui, ó, vai virar mais. Na verdade, aqui eu fiquei com AB cosseno ao quadrado de t, mais AB de novo, seno ao quadrado de t. Então, eu posso colocar o AB em evidência, concorda? O cosseno de t mais seno, o cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t vai dar 1. O AB é constante, eu posso tirar para fora, então isso aqui ficou simplesmente a integral. Aqui, na verdade, não precisava essa bolinha mais, né? Foi erro de digitação. Na verdade, aqui também não precisa da bolinha, sem a bolinha, beleza? Porque aqui eu estou colocando a variação do parâmetro t. Então, aqui ficou integral de 1. A integral de 1 dt é 2π, então 2π vezes essa constante aqui que já existia, cortei esse 2 com esse 2, ficou π vezes a vezes b, que é totalmente condizente com a situação, porque imagine se o a fosse igual ao b, então a resposta seria π vezes a ao quadrado, ou π vezes b ao quadrado, que é exatamente a área do círculo, né? Se o a fosse igual a b, a minha elipse se transforma num círculo. Beleza? Então, acho que está falando exatamente aqui, ó, como é de se esperar, se o A é igual a B, nós temos exatamente chamei de R, né? Então, isso aqui seria exatamente a área de um círculo de centro na origem de raio R. Tranquilo a aplicação? Beleza, então, Marcos, Gabriela. Bom, agora a gente vai começar a falar o que a gente pode fazer naquele domínio D, né? Então, seria o que a gente chama de versões estendidas do teorema de Green. E isso aqui é interessante, porque mais na frente a gente vai definir na aula de hoje o rotacional, e depois a gente vai definir o divergente, e depois a gente vai fazer a conexão disso aí dos teoremas importantes, os outros dois teoremas importantes do cálculo vetorial, que a gente vai ver mais para frente, que é o teorema de Stokes e o teorema da divergência de Gauss, né, que é a última coisa que a gente vai fazer no curso. Então, por isso que a gente está falando vamos falar hoje do rotacional, e na próxima aula a gente vai falar do divergente, e juntamente com isso a gente está preparando o campo também com todas aquelas definições de curvas abertas, curvas fechadas, regiões simples, regiões conexas, simplesmente conexa. Por quê? Porque tudo isso lá na frente vai fazer diferença nas hipóteses dos teoremas para poder valer o teorema em si. Então, hoje a gente vai dar uma pequena alargada, digamos, no comportamento do teorema de Green, ou seja, onde mais a gente pode aplicar ele do que simplesmente numa região simples, desse jeito aqui, né? Uma região que a gente viu desse jeito aqui, uma região simples seria delimitada por uma curva fechada, orientada positivamente no sentido anti-horário. Bom, então, é só um pouco, né? Não é muito mais complicada, mas é um pouco mais complicada. Não, vamos estender. A primeira coisa que a gente vai fazer é a união de duas regiões. Então, imagine que você tem duas regiões. Na verdade, depois a gente pode fazer isso para 3, 4, a quantidade finita.
mas só para entender o contexto aqui, a gente vai pegar duas, logicamente a gente pode generalizar para a quantidade finita de regiões simples. Então, imagine que D1 e D2 são simples. Aqui embaixo vai ter uma figura que vai descrever o que seria. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó. O que seria essa região, duas regiões simples. Então, essas duas regiões simples, ó, D1, D2. Então, imagine que você tem a fronteira aqui do D1. Você tem pegando aqui, ó, o C1. Imagine que o C1 começa aqui, ó. Essa aqui é a minha região D1, tá vendo? Ela tem como fronteira com D2 esse risco azul aqui, ó, que eu estou chamando de C3. Então, se o C3 está orientado nesse sentido, ó, você pegar C1 união com C3, você vai ter exatamente a fronteira de D1. Agora, se você pegar C2 união com menos C3 para poder fechar, tá vendo? Porque tem que ser fechada a região D2 é exatamente essa aqui. Então, eu vou ter D1 união com D2, elas não se sobrepõem uma à outra, a única coisa que elas têm em comum é a fronteira, e logicamente aqui eu coloquei uma reta, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui, ó. Tanto faz. Se o C3 estaria nesse sentido, o menos C3 vai estar no outro sentido, beleza? Não precisa necessariamente ser uma reta. Pode ser qualquer coisa que divide essas duas. Imagine o Estado brasileiro, né? E o limite de Minas Gerais com São Paulo. Beleza? Então, não precisa ser uma linha reta. Lá nos Estados Unidos, você olha o mapa dos Estados Unidos, fica parecendo que é linha reta, né? Os estados, as fronteiras. Aqui no Brasil é mais curva, né? Digamos, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter D1 como sendo do C1 união com C3, tá vendo? Na fronteira. E o D2, eu vou pegar o C2 união com menos C3. Observe que esse aqui é exatamente o oposto desse aqui. Então, se eu for aplicar o teorema de Green separadamente, ok, né? Porque D1 e D2 são regiões simples, tipo essa aqui, que é a primeira versão que a gente viu. Separadamente, então, eu vou pegar C1 união com C3. Logicamente, isso aqui é exatamente delimita a região D1. Então, isso aqui, nada de novidade. Agora, eu posso fazer isso para D1 e posso fazer isso também para D2, tá vendo? Essa aqui é a fronteira de D2, então, teorema de Green aplicado na região D2, né? Aplicado aqui. Só que agora eu gostaria de fazer o teorema de Green aplicado em D, onde D é a união de D1 com D2. Então, e logicamente, a minha curva C vai ser o quê? Vai ser a união da curva C1, união com C3, né? Seria a união do D1. Isso aí eu ia unir com menos C3, união com C2. Opa, o parênteses aqui ficou parecendo C2, tá vendo? Então, quando você faz isso, vocês concordam que C3 essas integrais de linha aqui, quando você faz o teorema, quando você soma, né, essa parte aqui da integral de linha, o C3, tá vendo esse C3 aqui, ó? Com esse menos C3, eles vão se cancelar. As integrais de linha, elas se cancelam. Então, quando você pega sobre a curva, tá vendo? Vai sobrar simplesmente C1 união com C2. Por quê? Porque essa integral de linha aqui que você vai fazer do C3 aqui, ó, vai ter uma hora que vai ser o C3 positivo, isso para a região D1, e quando você somar com menos, utilizando aquela propriedade, né, você tem, por exemplo, integral sobre C3, de alguma coisa aqui, né, sei lá, P de x, vamos colocar a expressão correta. Quando você faz isso aqui, é a mesma coisa de menos a integral sobre menos C3. Então, quando você coloca esse sinal de menos aqui, ó, se você coloca um sinal de menos aqui, logicamente você coloca um sinal de menos aqui também. Propriedade da integral de linha, né? Então, o que acontece? Quando você soma com a outra, então vai cancelar, porque elas vão ter sentidos opostos, né? C3 vai ter sentido oposto. Então, o que sobra na final? Você pode estender o teorema de Green, se você tiver duas ou até mais regiões, né, desse tipo aqui, tendo somente a fronteira em comum, você pode somar, tá vendo? A integral sobre C vai ser a integral de C1 união com C2, ou seja, é como se você estivesse passando para o lado de fora aqui, né? Sem necessariamente passar por C3 e menos C3, ou seja, você vem nesse ponto e depois você volta pelo mesmo caminho para o mesmo ponto que você estava. Então, isso aí deu a integral dupla sobre D. Então,
esse mesmo tipo de argumento, você pode generalizar o teorema, né? Você pode, igual eu falei para vocês, não precisa necessariamente ser só duas, pode ser mais, né? Você poderia fazer mais. Por quê? Porque as integrais de linha sobre esses caminhos aqui, ó, elas vão se cancelar. Então, no fundo, o que vai prevalecer, na verdade, para a fronteira, vai ser simplesmente a curva de fora. Então, por mais que você tenha regiões, né? Aqui no caso, aqui no desenho, tem 3 regiões simples, você pode fazer a união delas e o resultado, o teorema de Green, vai continuar sendo válido. Ok? Essa extensão? Ok. Ok? Se ficar alguma dúvida, vocês falam, gente. Vocês leram o conteúdo antes da aula? Sim, sim. Sim, sim. Então, beleza. O pessoal tá pouco comunicativo hoje. Dernivaldo, Sayuri também respondeu. E Gilmar, só 3. Os outros estão acompanhando a aula, gente? Tá todo mundo aí, né? Gabriela, sim. Lohane, Abdiele, Matheus, Diogo, Tatiana. Tá, beleza. João Paulo, Arthur. Só para saber que vocês estão aí. Ou foi tomar um cafezinho? Porque ninguém tá aparecendo aqui, ó, para vocês verem. Então não dá para saber se vocês realmente estão aí, né? Tá, então vamos fazer um exemplo aqui, ó, de como a gente pode fazer para poder utilizar essa questão das duas regiões, do tipo regiões simples, né? A união de união de regiões simples. Então aqui eu tenho uma integral, né? P dx, uma integral normal, né? Esse camarada aqui faz o papel do P, esse camarada aqui faz o papel do Q, P dx mais Q dy, C é o limite da região semi-anelar, na verdade é como se fosse um anel composto de duas, a região composta, delimitado por duas circunferências, né? Então, se é semi, então é só a metade aqui, digamos, né? Só essa parte aqui de cima, sem essa metade, né? Aqui eu tenho a circunferência de centro na origem e raio 1, contida no semiplano superior, então essa parte aqui de cima, e tem uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, apesar de dizer não ser simples, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o eixo do y aqui, ó, e fazer esse eixo do y aqui para pegar essa região aqui, né, uma região, e essa outra aqui, outra região. Então, eu vou pegar o eixo do y aqui para fazer o papel do, digamos, do C3 e do menos C3, né, da história. Então, aqui vai ser o meu D1 e aqui vai ser o meu D2, e eu posso fazer a união, e como a gente viu, basta a gente pegar simplesmente a fronteira e tratar esse D1 união D2 como sendo D. Então, a minha região em coordenadas polares pode ser escrita dessa maneira, ou seja, o x variando de 1 até 2, o x, ó, o r variando de 1 até 2, e o θ, né, de 0 até 180 graus. Eu acho que tem um desenho aqui. Tem. Então, aqui está a minha região, tá vendo? Circunferência de centro na origem e raio 1. Então, aqui tem menos 1, menos 2, aqui 1, 2, 1 e 2. Então, aqui o eixo do y, aqui, ó, ele vai dividir essa região aqui em D1, D2. Como a gente viu, D1 união D2 a gente chama de D, e a gente pode utilizar o teorema de Green como sendo a união das duas. E a fronteira como sendo, tá vendo a fronteira aqui orientada no sentido positivo, tá vendo a setinha aqui, ó, a setinha tá indo, a setinha fazendo a setinha aqui, a setinha tá voltando, voltando aqui, beleza? Vindo aqui, vindo aqui. Então essa aqui é a curva C que delimita essa região semi-anelar. Então, de acordo com o teorema, eu tenho que pegar dq dx menos dp dy, tem que fazer essa conta, né? Então, esse aqui é o Q da história, esse aqui é o P da história, né, que foi dado aqui no campo, né, o P e o Q. Então, a conta é bem simples, né, de derivar isso aqui em relação a x, vai dar 3y, derivar isso aqui em relação a y, vai dar 2y, esse menos aqui da fórmula, né, beleza?
É esse menos aqui. Então, 3y menos 1y vai dar, ou 3y menos 2y vai dar 1y. O y aqui eu já transformei ele em coordenadas polares, tá vendo? Porque a região, ela demanda o uso de coordenadas polares devido ao formato. Então, esse aqui eu chamei de y. Esse r, dr, dθ, que é o dA da história. O r varia de 1 até 2 e o θ de 0 até π. Então, aqui r ao quadrado está aqui. Como os limites de integração são constantes, então eu posso fazer multiplicação das integrais aqui, elas são disjuntas, né? Podem resolver a multiplicação. A primitiva do seno é menos cosseno, a primitiva de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, substitui os limites de integração e encontra esse valor. Tranquilo, gente? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uns furos nessa região. Próximo passo, né? Ou seja, só que agora, para a minha região D, para o teorema de Green ficar valendo, vocês lembram, para ser orientado positivamente a curva, se uma pessoa caminhar sobre a curva, o interior, ou seja, o que a curva está delimitando, tem que ficar o quê? Tem que ficar à esquerda de alguém que esteja caminhando. Isso significa ser orientado no sentido positivo. Nesse caso aqui, a minha curva C1, para ser orientada positivamente, alguém que caminha sobre C1, a região delimitada por ela tem que estar à esquerda. Já se alguém caminhar sobre C2, como isso aqui tem um buraco, ou seja, a região que eu estou querendo delimitar é exatamente essa colorida, não é a branca, né? Tem um buraco aqui. Então, tá vendo que a orientação de C2 agora está no sentido do relógio, no sentido horário. Porque se uma pessoa caminhar sobre a curva C2, a região delimitada tem que estar à esquerda da pessoa. Então, imagine que você esteja caminhando sobre C2 aí. Então, a sua região delimitada, que é a que você precisa delimitar, tem que estar à esquerda. Então, se você caminha sobre C1, a região esquerda está aqui. E se você caminha sobre C2, então tem que ser exatamente nesse sentido. Porque se fosse no mesmo sentido, se você caminhasse no sentido anti-horário, a região delimitada estaria à sua direita. Se você caminhasse nesse sentido aqui. Então, não é esse sentido aqui. É no sentido, para o teorema valer nessa situação, quando tem buraco, a curva que delimita o buraco, digamos, né? Que vai fazer fronteira com um buraco e com a região que você quer calcular a integral dupla do teorema de Green, elas têm que estar no sentido horário. Como é que fala? A orientação delas, elas têm que ser o contrário mesmo. Tá vendo? C1 normal, sentido anti-horário, mas a C2 tem que ser no sentido horário. É exatamente o que está falando aqui. Bom, então eu tenho um buraco, e aí como que eu procedo para poder colocar o teorema de Green nessa região? Aí, tudo a gente tenta fazer aparecer as regiões simples. Então, se tem um buraco, o que eu vou fazer? Eu vou criar uns cortes, tá vendo? Eu vou criar um corte aqui e vou criar outro corte aqui. Quando você cria esse corte, você vai transformar a sua região D na união de duas regiões, que eu estou chamando de D' e D duas linhas. Então, quando você faz isso, e observe que como esses cortes que você fez, uma hora que você for calcular a integral de linha, vocês lembram que eles estão no sentido, um está no sentido contrário do outro. Então, as integrais de linha sobre esses cortes que você faz, elas não vão impactar, né? Porque se uma vai dar 10, a outra vai dar menos 10, então vai cancelar. Então, você pode fazer quantos cortes forem necessários, quantidade finita. Então, quando você aplica o teorema de Green para cada uma dessas regiões aqui, que agora são regiões tipo aquela semi-anelar que a gente teve lá, né? Esse pedaço aqui, e depois para esse outro pedaço aqui. Lembra as duas regiões, né? Ou seja, aqui faz o papel do D' e do D duas linhas. Logicamente, aqui não chegou a ter um buraco aqui entre as regiões, que era só o eixo do Y que delimitava, mas aqui pode ter um buraco. Então, quando você faz isso, só para vocês verem. Então, o D é a união de D' com D duas linhas, tá vendo que eu estou somando? Isso aqui é propriedade integral dupla.
quando você tem a propriedade integral dupla que a gente viu lá, né? Lá no início, onde esse D aqui era D1 união D2, isso aqui a gente fez desse jeito lá nas propriedades. Integral da soma, desde que D1 e D2 só tem uma fronteira sobre... só tem a fronteira em comum, né? Ou seja, não tem a sobreposição. Só que isso aqui, ó, tá vendo aqui? Eu transformei na fronteira, esse del aqui, ó, é a fronteira de D', e isso aqui é a fronteira de D duas linhas, tá vendo? Utilizando o teorema de Green para esse caso aqui, utilizando o teorema de Green para essa outra parte. Aí, tal que eu falei para vocês, sobre a fronteira, as integrais de linha, elas se cancelam, tá vendo? Então, essa integral de linha e essa integral de linha aqui, ó, ambas vão ter o quê? Essas duas integrais, elas vão ter esses cortes em comum, tá vendo? Para dividir a região D duas linhas da região D'. Então, a gente viu que isso aqui pode ser aproveitada simplesmente na união das curvas. Então, ó, pra você ver, ó, ficou a integral sobre de D aqui, ficou a integral sobre C1. C1 seria a fronteira de D', C2 seria a fronteira de D duas linhas, mas como elas têm esses cortes aqui, ó, então aqui eu posso falar que é simplesmente sobre a curva C, onde a curva C é a união da curva C1 com a curva C2. Por quê? Porque esses cortes que foram feitos aqui, nas integrais de linha, elas se anulam. Ok, gente? Então, o teorema de Green é válido para regiões que tenham buracos também. Tranquilo até aí? Beleza. Então, vamos agora entrar no outro tema. Lógico que a gente queria falar na aula de hoje um pouco a respeito de teorema de Green, versão estendida do teorema de Green, e outro tópico da aula era a respeito do rotacional. Como o título aqui está rotacional e divergente, porque é uma seção que tem os dois, né? Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai falar simplesmente somente desse aqui, né? Esse aqui vai ficar para a aula de quinta-feira. Então, nessa seção aqui, a gente vai definir essas operações. Elas vão ser realizadas com campos vetoriais, e elas são essenciais mais na frente, como eu comentei com vocês, quando a gente falar do teorema de Stokes, vocês vão ver que vai aparecer um rotacional lá nele, e o teorema da divergência, o nome já fala, o teorema da divergência de Gauss, né? Que é calculado para calcular fluxo, por exemplo, de um campo elétrico, utilizando através das paredes de uma superfície. E a gente vai definir integral de superfície um pouquinho mais para frente. Tem algumas coisas que a gente precisa definir antes de falar desses teoremas. Então, essas operações, essas duas operações que são definidas sobre campos vetoriais, ela tem a aplicação que eu coloquei para vocês, mecânica do fluido, eletricidade, magnetismo. Inclusive, quem já fez física, pode ser que já inclusive, até já usou isso, né? Ou não? Sim, né? Em eletromag a gente já usou. Já usou, né? A parte do teorema do fluxo de Gauss. Então, na verdade, isso aqui a gente vai estar lá na 16.9, que é a última coisa que a gente vai fazer no curso, que vai aparecer uma integral tripla do divergente, né? De um determinado campo. E aí sobre um sólido, né? Então, esse div que aparece aqui, né, divergente do campo, a gente vai ver na frente como que relaciona isso aí, na verdade, com uma integral dupla de uma superfície. A superfície aqui a superfície que gera esse sólido, né? Ou seja, as paredes e tal, né? Mas, por enquanto, vamos deixar isso mais para frente, que a gente não definiu ainda essa parte da integral de superfície aqui. A gente precisa falar de parametrização, uma coisa bem mais geral que a gente fez já isso lá na 15.6, quando a gente estava falando de integral de área de superfície. Quando a gente falou de área de superfície lá, a gente fez a parametrização do tipo gráfico e a gente calculou a área de uma superfície, né, utilizando integral dupla, né, que era aquela raiz quadrada, das derivadas ao quadrado, mais 1, não sei se vocês lembram disso, lá na 15.6. Tá. Mas, voltando aqui, o rotacional. Como que o rotacional, você olha para a definição dele aqui, né, já vem aqui quase que de cara, depois na frente eu falo a respeito
Tem as explicações físicas, né? Acho que o professor de física deve ter explorado bastante a respeito do que significa o rotacional. O rotacional vai ser uma operação sobre o campo que vai me gerar um outro campo, e o divergente vai me gerar outro campo vetorial, né? E o divergente vai me gerar um campo escalar. Então, essa é a característica de cada um. Então, aqui no rotacional, eu tenho um campo. Aqui eu peguei em R3, só para as contas não ficarem muito grandes. Logicamente, isso que pode ser definida para outras dimensões. Então, você tem um F, um campo vetorial em R3, derivadas parciais que existam, né? Que eu vou precisar de fazer as derivadas parciais dessas funções P, Q e R. Beleza? Então, o rotacional de um campo é definido por essa fórmula aqui, ó. Eu nem vou repetir essa fórmula para vocês, porque eu acho que é irrisório. Irrisório não é uma palavra. Não é legal ficar decorando esse tipo de coisa. O interessante é saber de onde que sai essa coisa, né? Por que é dr, dy, menos d? Eu não vou precisar ficar decorando essas parcelas aqui, ó. Isso aqui na direção I, isso aqui na direção J, isso aqui na direção K. Mais na frente, eu mostrei aqui para vocês como que a gente faz para poder chegar nessa fórmula. Porque não é legal ficar decorando esse tipo de coisa. Então, para poder entender esse rotacional, ou seja, como chegou nessas componentes desse campo rotacional, que é um campo vetorial, nós vamos usar esse operador diferencial vetorial que eu chamei de del. Então, um operador diferencial, assim como uma função ela age sobre o número real, um operador, ele age sobre função. Então, a diferença de... Por exemplo, qual que é o operador mais usual que vocês conhecem? A derivada, por exemplo. Por quê? Porque a derivada, ela age sobre uma função. Você fala que você vai derivar uma função. Integral é um operador? É um operador, porque você vai integrar uma função. Esse del aqui, ele é um operador que faz isso aqui, ó. O que esse operador faz com a função? Ele pega a função e deriva em relação a x e coloca na direção y, deriva em relação a y parcialmente a função e coloca na direção j, deriva parcialmente em relação a z e coloca na direção k. Então, esse operador del é chamado de operador diferencial por motivo óbvio, né? Porque está fazendo derivada parcial. E ele é vetorial, por quê? Porque ele gera um vetor, beleza? Então, esse é um operador diferencial vetorial. Ele age sobre uma função. Quando ele age sobre uma função, ele gera, por exemplo, o gradiente, tá vendo? Quando você pega isso aqui e faz a derivada da função em relação a x, coloca na direção y, pega a derivada da função, deriva em relação a y, coloca na direção j, pega a derivada da função, parcial da função, coloca na direção z, isso aqui é nosso conhecidíssimo, né? Esse vetor aqui é nosso conhecidíssimo gradiente de uma função escalar. F de x, y, z. Concorda? A gente definiu isso lá no curso de cálculo 2. Foi isso? Tranquilo, gente? O operador? Deu para entender a importância dele? Ele age sobre função e o que ele faz? Ele pega a função, deriva parcialmente a função em relação a x, coloca na direção y, deriva parcialmente a função, coloca na direção j, e deriva a função parcialmente, coloca na direção z. Beleza? Então, isso é o que o operador diferencial vetorial del faz. Tranquilo? Agora, você pode pensar assim, mas o que isso aí tem a ver com o rotacional, né? Porque eu falei para vocês para não decorarem essa fórmula, porque essa fórmula é exatamente essa aqui, ó, tá vendo? Essa fórmula aqui é exatamente a definição do rotacional. E como que ela foi obtida? Ela foi obtida simplesmente fazendo o produto vetorial, esse x aqui, ó, é o produto vetorial entre esse operador. Aí você pensa esse operador como sendo um vetor, tá vendo? Ele é como se fosse um vetor, ele tem coordenadas i, j, k, e o campo em si. Então, se você faz o produto vetorial desse operador diferencial vetorial com o campo, tá vendo? Calculo determinante aqui, normal. Esse vezes esse, na direção i, voltando aqui, ó. Derivada parcial de r em relação a y, tá aqui. Menos a derivada de q em relação a z, tá aqui na direção i. Aí você vai para a direção j. Você vai derivar o p em relação a z, depois voltando,
vai derivar o R em relação a X. E por último, você vai derivar aqui, ó, na ida, o Q em relação a X e na volta o P em relação a Y. Olha que coisa interessante. Essa componente na direção K, ela é conhecida nossa, não é? Ou não? É sim. Ela é exatamente a expressão que aparece dentro da integral dupla do teorema de Green, não é? Isso. Então, aguarde um pouquinho aí que vocês vão ver que vai ter alguma coisa relacionada com essa componente K aqui do rotacional. Então, as coisas elas estão bem amarradas, a gente vai ver isso no decorrer do curso. Então, por isso que eu falei para vocês que não precisa ficar decorando o rotacional. O rotacional basta você lembrar desse determinante aqui, ó, que é exatamente o quê? O produto vetorial do operador com o campo. Beleza? Então, essa é a maneira de você guardar o rotacional. Tá vendo? É exatamente isso aqui, ó. Produto vetorial do operador com campo. Então, para terminar, vamos fazer uma continha, né? Vou pegar um campo aqui, ó. Aqui eu vou ter o P, o Q e o R, né? E pedir para calcular o rotacional. Então, pedir para calcular o rotacional é simplesmente fazer esse produto vetorial aqui. Então, vamos lá. Quando você faz essa conta aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui o meu P, o meu Q e o meu R. Então, na direção I, eu vou derivar aqui, ó, na direção I, na ida aqui, né? Eu vou derivar menos y ao quadrado em relação a y, e na volta aqui eu vou derivar xyz em relação a z, na direção I, beleza? E depois o j, vou derivar xz em relação a z, menos a volta aqui, vou derivar menos y ao quadrado em relação a x, e por último o z aqui é dq dx, né? Ou seja, dq dx menos dp dy. Então, derivada desse aqui em relação a y vai dar menos 2y ao quadrado, derivada desse aqui em relação a z vai dar menos xy, a derivada desse aqui em relação a z vai dar o x, a derivada disso aqui é zero, né? Porque o y ao quadrado você está derivando em relação a x, né? Ou seja, dá zero. A derivada desse aqui em relação a x, o yz é constante, então está aqui. E por último, a derivada de xz em relação a y também é zero. Está aqui. Então faz a conta aqui, ó, na direção, dá para colocar o y em evidência, na direção i. Aqui deu só x na direção j e aqui deu yz na direção k. Então esse é o campo rotacional, digamos, beleza? Tranquilo o exemplo? Mais fácil que isso, impossível, né? Até as derivadas são fáceis, porque são polinômios, né? Beleza. Uma coisa interessante aqui, né? Antes, eu estou mostrando o teorema aqui, ó. Deixa eu esconder o teorema aqui, ó. Só para não, vocês já viram já, né? Mas só para ter a surpresa aqui, né? Bom, o rotacional de um campo é o produto vetorial do operador com o campo. Bom, o campo é um camarada que tem 3 coordenadas, né? P, Q e R. O gradiente de uma função escalar é um campo, não é? Esse aqui faz o papel do P, esse aqui faz o papel do Q, e a derivada de F em relação a Z faz o papel do R. É um campo, não é? Então faz sentido eu calcular o rotacional do gradiente, não faz? Que seria o quê? Seria o produto vetorial do operador com o campo. Mas só que o campo aqui é o gradiente. Então o que vocês acham que vai dar isso aqui? Quem já viu a resposta aí? O rotacional do gradiente. Quem deu aula viu. Hã?
O próximo teorema vai falar a respeito disso aqui. Vocês leram a aula, não leram? Dá zero. Dá zero, né? Vai dar o vetor nulo, concorda? Que todas as coordenadas desse camarada aqui vai dar zero na direção I, zero na direção J e zero na direção K. Por que que isso acontece? Porque vocês lembram do teorema chamado Teorema de Clorant, que fala que quando as derivadas parciais mistas elas são contínuas, elas são iguais. É exatamente o que está falando aqui, ó. Porque quando você faz essa conta, ó, pra você ver, ó, já seguindo o nosso script, né, para calcular o rotacional sem decorar aquelas coisas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o produto vetorial do operador com o campo. Só que o campo agora é o gradiente, ou seja, as derivadas parciais da função em relação a x, y e z. Então, quando você pega aqui na direção i, ó, você vai pegar a derivada da derivada primeira, tá vendo? Essa aqui é a derivada parcial primeira de f em relação a z. Então, você vai pegar a derivada. Tá vendo? Você vai pegar isso aqui. Isso aqui é a derivada parcial segunda. Tá vendo? Você pegou a derivada que você tinha de f em relação a z. Lembrando que quando você tem essa anotação aqui de quociente, você olha da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, né? Que é a anotação de índice seria desse jeito aqui, né? Seria nessa ordem. Então, o que acontece? Que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 2. Então, aqui você tem a derivada parcial de ordem 2 da função f em relação a z e depois em relação a y. Isso aqui, tá vendo? Eu tenho aqui na direção i, a volta, ó, a volta, aqui é a ida do i e aqui é a volta do i, tá vendo? Tá vendo que eu tenho agora? É o contrário. Eu vou pegar o quê? Eu vou derivar em relação a z a derivada parcial em relação a y. Então, aqui vai ficar a derivada segunda. Tá vendo que essa aqui é exatamente a mista dessa aqui, ó, na outra ordem? Mas elas são iguais. Beleza? Então, por isso que dá zero. Se você pegar os outros pares também, né? Ou seja, ó, isso aqui ó, tá trocado. Ou seja, como uma é igual à outra. Tranquilo? Então, por isso que deu zero na direção I, zero na direção J e zero na direção K. Então, ó uma coisa interessante aqui. Se o campo é conservativo, então o rotacional dele tem que ser o vetor nulo. Por quê? Porque todo campo conservativo, vocês lembram que ele admite uma função potencial, não é? Então, se você vai fazer o produto vetorial para calcular o rotacional do campo conservativo, então esse camarada aqui você pode trocar pelo gradiente de uma função potencial. E a gente acabou de mostrar que isso aqui sempre vai valer o vetor nulo. Então, se o campo for conservativo, o rotacional é zero. Agora, se o rotacional for zero, o vetor nulo, né? Quando eu falo zero, eu quero dizer o vetor nulo. Se o rotacional for vetor nulo, será que o campo é conservativo? O que vocês acham? Se F é conservativo, então o rotacional é o campo nulo. Agora, a volta. Se o rotacional for o campo nulo, será que o campo é conservativo? Ou seja, será que tem uma função potencial? Admite uma função potencial? Não, né? É os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque geralmente, se for nulo, eu acho que não. Bom, pode ser que sim. A pergunta foi meio traiçoeira no sentido que pode ser que sim, pode ser que não. A resposta vai estar no domínio do campo. Esse campo vetorial, ele é definido sobre um domínio D, e aí que está o cuidado que a gente tem que ter com a recíproca desse teorema. Ele só vai valer, ou seja, se o rotacional for vetor nulo, o campo vai ser conservativo, se F estiver definido num conjunto simplesmente conexo. Nesse caso, imagine que esse exemplo anterior que a gente viu aqui, ó, o campo
ele está definido no R2, tá vendo? Ó, esse P aqui está definido no R2, esse aqui está no R2, esse aqui no R2, ó, no R3, tá vendo? R3, R3, R3. Como o R3 ele é simplesmente conexo, é o espaço todo, então nesse caso aqui, se isso aqui desse 0, 0, 0, você poderia falar que esse campo aqui, ó, ele é conservativo. Porque o rotacional dele vai dar 0. Então, significa que esse campo, se o rotacional for 0, então significa que o campo é conservativo. Beleza? Toda vez que o campo é conservativo, o rotacional é 0. Isso é o que está falando. Independente do domínio. Se o campo for conservativo, o rotacional é 0. Mas, para rotacionar o seu vetor nulo e o campo ser conservativo, o campo tem que estar definido no domínio simplesmente conexo. Ou seja, é aquele simplesmente conexo, é aquele coisa perfeita, né? Não tem buraco, não é a união de duas partes, ou seja, é aquele domínio feito de um pedaço só, tipo esse aqui, né? Ou seja, ele tem que ser um pedaço só, né? Simplesmente conexo, qualquer dois pontos pode ser ligado, né? Uma poligonal inteiramente contida e tal. É aquela definição que a gente viu nas aulas passadas. Tranquilo, gente? O que eu tinha para hoje era isso. Dúvidas da aula de hoje? Por enquanto, não. Então, podemos ir? Procurar o almoço? Podemos, então, né? Então, bom dia para todo mundo. Até quinta. Fiquem com Deus. Falou, Val, até mais. Falou, até mais, Gilmar. Matheus, Gabriela, Júlia, João Paulo, Marcos, Abdiele, João Paulo, Tatiele, Denivaldo, até mais.